Lá em Caná, na Galileia, estava havendo uma festa de casamento. Os noivos têm se preparado muitos dias para o grande momento. Esse é o tema da lição dessa semana das crianças. Casamento de Caná. E aí tá lá em João 2. Olha o capítulo de João, versículo 2. Diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora não chegou. Ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes manda. Ali perto haviam 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham esses potes com água. E os encheram até a boca. Então lhes disse: Agora levem um pouco aos encarregados da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa levou a água que foi transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Quando chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória aos seus discípulos. Depois disso, em Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos ali ficaram durante alguns dias. Quando já estavam chegando na Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém, no pátio do templo. Viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiros. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas pinças. Aos que vendiam pombas disse: Tirem essas coisas daqui, parem de fazer a casa do meu pai de mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: Que sinal milagroso o Senhor pode mostrar como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus respondeu: Destrua este templo e eu levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: Este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele estava falando era o seu próprio corpo, depois que ressuscitou dos mortos. Os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra de Jesus, que Jesus dissera. Enquanto estavam em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que eles estavam realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele também sabia o que havia no homem. Esse é o capítulo 2 de lição. Eu vou falar para as crianças a respeito somente do milagre, o primeiro milagre de Jesus. Que, pelo que a gente vai lendo, eu não sei se foi impressão só minha, mas é como se fosse quase, mas eu entendi isso, um milagre que não era para ser esse o primeiro milagre de Jesus, mas
qual motivo Maria falou, ou talvez já fosse acontecer mesmo, porém ele chama a atenção da Maria ali naquele momento que ele fala para ela que, tipo assim, o que eles têm de parecido, para que ela fale para ele o que ela tem que fazer. Mas enfim, a lição ela vai falando da curiosidade, falando também o que é o casamento, várias coisas legais aqui para falar para as crianças. Mas uma coisa que eu queria compartilhar muito engraçada aqui tem aqui umas orientações da lição, orientações importantes, tem uma parte que diz assim: mostre aos alunos algumas fotos do seu casamento ou mostre fotos do casamento dos seus pais. E falar sobre a cerimônia, como funciona. Eu, particularmente, não casei ainda e meus pais também não foram casados. Porém, eu tenho referências boas de pessoas casadas e de festas de casamento que já fui. Festa de casamento da minha tia, da minha prima, de irmãos da igreja. E é um momento que se celebra muito, né? Que é um marco do início de uma família, que é um projeto de Deus. Então, é muito interessante. Não sei como é que eu vou fazer para levar foto, mas eu vou descobrir. Vou pegar da tia Zete. E tem várias diquinhas. Aí tem uma outra coisa que fica assim, outro comentário que diz aqui assim: Jesus ele não transformou água em vinho para demonstrar que ele era poderoso, mas ele realizou um milagre para demonstrar o poder de Deus e assim aumentar a nossa fé, aumentar a fé das pessoas, né? Que a gente deve acreditar que Jesus ele fez e faz milagres ainda hoje. Basta a gente somente acreditar que é possível. Mesmo a gente sendo pecador, a gente ainda precisa de Jesus para realizar esses milagres em nossas vidas. Jesus ele já veio, já morreu, já se sacrificou por nós, mas ele continua sendo acessível hoje, muito mais acessível do que talvez naquela época. Naquela época as pessoas o seguiam para ver ele e foram ainda mal agradecidas, mas ele veio, nos salvou, nos livrou de todo pecado e ele continua realizando milagres. Isso aqui pode ter parecido talvez uma bobeira, mas naquela época para um casamento não ter o vinho, ficar faltando vinho, a festa de casamento era realizada durante muitos dias e ficar faltando vinho, talvez logo no início da festa seria uma grande vergonha para esse casal que estava iniciando ali o seu matrimônio. E Jesus não permitiu que isso acontecesse, né? Então, é importante que a gente lembre que Jesus ele continua sendo o mesmo ontem, hoje vai ser sempre, para sempre, do mesmo jeito. Ele realiza ainda milagres impossíveis. Para a gente é impossível, mas para ele nada é impossível. Ele ressuscitou da morte. O que é uma qualquer outra